Olá, eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Queridos, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto bem interessante. Fox Cubs Hunter. Fernando, o que é isso? Diga para quem está do seu lado. Você é um caçador de raposinhas. Você entendeu o que você falou? Cantares 2:15 diz assim: peguem as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Quem já viu uma vinha em flor aqui? É lindo, né? O livro de Cantares, algumas Bíblias colocam Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. A sua autoria é acreditada a Salomão e comumente é escrito e possivelmente em 970 a.C. Acredita-se, a maioria dos estudiosos diz relatar a relação entre Salomão e a Sulamita. Alguns aplicam entre o relacionamento de Deus com Israel, de Cristo e a igreja e até mesmo de Adão e Eva. O texto inspira os leitores a uma vida plena em que há lugar para compromisso, companheirismo e intimidade física. Quer saber como tratar bem a sua esposa? Leia Cânticos. Quer saber como tratar bem o seu esposo? Leia Cânticos. O casamento é sagrado e ele inclui os seus aspectos físicos. E os versículos anteriores a Cantares 2:15, o noivo, o amado, está dizendo que a primavera chegou. Aleluia, querido. Deixa eu te dizer algo. Se você acreditar no que eu direi nesse momento, a sua vida mudará, porque chegou a primavera na sua vida. É o tempo das flores desabrocharem. É o tempo daquilo que no inverno parecia morto vir à vida em todas as áreas da sua vida. O inverno passou, a chuva cessou, as flores apareciam sobre a terra, a figueira estava produzindo seus frutos e as vinhas em flor espalham a sua fragrância. E agora chegamos no verso 15, na fala da amada para o amado, da esposa para o esposo. Quando lemos o verso 13, a Bíblia relata a fala do amado. Ele a convida para estar junto dele e relata o que vê, o que viu. Eliseu, se a gente pudesse aplicar isto a Cristo e à igreja, é Jesus nos convidando para mostrar tudo o que Ele sabe, liberar isso sobre as nossas vidas. Um convite do amado para estar com a amada. Temos agora essa colocação da amada que diz assim: apanhai para nós as raposas, as raposinhas. Algumas características da raposa são: ela pertence à classe dos canídeos, canidae, mamíferos da ordem dos onívoros, carnívoros, onívoros. Onívoro fala daquele que come de tudo, que tem uma dieta variada. A raposa pode consumir as presas que caça, carniça, matéria vegetal, frutas e outros invertebrados. Ela come em média meio quilo de comida por dia. Tem entre 42 e 48 dentes, só para você saber. E em média de 2 a 14 quilos. E como as uvas fazem parte da sua dieta, o relato bíblico mostra que as vinhas eram atacadas por elas. E elas não apenas comiam as uvas, mas também as cavavam e destruíam as raízes e os caules. Uma vez que elas comiam as uvas, elas poderiam destruir os galhos e assim tirar a força ou a vida da planta. E quando nós vemos isso, a presença dessas raposas no vinhedo representava uma ameaça aos frutos e às plantas. Você sabia que assim como a vinha, você foi criado e chamado para dar frutos? E frutos que permanecem, que não devem ser destruídos.
Quando a amada pede para que sejam apanhadas, ela expressa a sua aflição, a sua preocupação com as vinhas. Ela diz: pegai as raposas e as raposinhas que destroem as vinhas. Existem áreas da sua vida que raposas e raposinhas estão à espreita todos os dias para destruírem. Existem frutos produzidos através da sua vida que elas estão prestando atenção continuamente para destruírem, para danificarem. Porque raposas e raposinhas falam de pecados que tentam afetar, parar, destruir as nossas vidas e os frutos que são produzidos através de nós. Vinha fala de produção de uvas, e por consequência vinha fala de vinho. Vinho na Bíblia fala de alegria e satisfação. Então esse texto está dizendo que as raposas e as raposinhas podem acabar com a alegria e a satisfação que existem na sua vida e na minha vida. Você tem andado insatisfeito? Você vai descobrir que pode ser que haja uma raposinha destruindo algo na sua vida. Você anda ingrato? Pode ser que uma raposinha esteja atuando numa área da sua vida. Porque todo cristão em Cristo encontra gratidão e satisfação. Ou seja, as raposas, as raposinhas representavam uma ameaça à alegria do casal. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? No que eu posso aplicar isso à minha vida nos meus dias? Raposas e raposinhas aqui referenciam a coisas, situações, pecados que podem destruir ou obstruir os frutos que são gerados em nossas vidas. Elas representam tudo aquilo que se torna prejudicial para a nossa vida. O Salmo 1:3 nos compara a uma árvore. Vocês lembram disso? O Salmo 1:3 diz assim: Ele, o justo, quem aqui é justo? Pode levantar a mão, irmão, porque você foi justificado por Cristo Jesus, então você é justo. Se você está com dúvida disso, pode crer no que eu estou dizendo, porque é bíblico. Você é justo. Ele, o justo, você e eu, somos como árvores plantadas junto às correntes das águas. Essa corrente de águas é o próprio rio que sai do trono de Deus e irriga a sua vida e a minha vida, que dá o seu fruto no tempo certo. Querido, você vai produzir no tempo certo, nem antes nem depois. Há um tempo certo, adequado para produzir e para que os frutos explodam na sua vida, e cuja folhagem não murcha. Você não é como a alface de supermercado que no terceiro dia está com as folhinhas assim. Eu ia usar essa expressão, mas você é tipo... Vou falar algo do Rio Grande agora. Você é tipo árvore de bergamota no verão, produzindo frutos com a folha bem verdinha, coisa mais linda. Tudo que ele fizer prosperará. Não adianta, se ele está com você, não tem como dar errado. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se ele via alguma coisa. E levantando os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Por que o cego viu os homens como árvores que andam? Porque primeiro a sua visão espiritual foi restaurada, e ele viu você como você é, uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Ele viu como nós somos na realidade.
Cuidado com os falsos profetas que apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Mateus 7, 15 a 18. Aqui a palavra de Deus relata que podemos conhecer as pessoas, as árvores, pelos frutos que as mesmas apresentam. Que o fruto é a expressão de como é a árvore, que a revelação da clara imagem da árvore se expressa pela qualidade do fruto. Que fruto nós temos produzido? O que as pessoas veem em nós? Quando você olha para o Wilson e para a Antônia cuidando ali do Elcom, o que você vê neles? Amor, dedicação, cuidado. Quando você olha para Eliseu, o que você vê? Quando você olha para o Paulo, para o Raulino, quando você olha para o seu irmão, o que você vê? Você e eu deveríamos ver bons frutos, porque todos nós somos boas árvores. Portanto, fica claro para a compreensão que os homens são comparados a árvores nos relatos bíblicos, e que assim como as árvores, temos raposas, raposinhas, inimigos que procuram destruir nossos frutos, quebrar nossos caules e arrancar nossas raízes. Uma raposa adulta pode ser vista com muita facilidade, porque ela já está no seu tamanho maior. E quando falamos em raposas, e estamos comparando raposas com pecados, com erros, porque pecado é errar o alvo, é distanciar-se do que deve ser feito. Podemos assemelhar as raposas a pecados de maiores proporção. Um adultério, por exemplo, a traição no casamento, a desonra da aliança, é uma raposa, é um pecado de alta proporção. É visível, precisa de claro arrependimento na hora. Querido, se você está vivendo em adultério, deixa eu te dizer algo: Jesus está às portas. Conserte-se, conserte-se, peça perdão e realinhe-se, porque isso não está destinado a você. Você é muito maior do que isso. Essa não é a vida que Deus projetou para você. A fornicação é uma raposa e que está destruindo muitos jovens sobre a terra. Fornicação é o que? Sexo fora da aliança de casamento. Se você está praticando isso, arrependa-se hoje. Mate essa raposa que está matando a sua vida. Abusos espirituais. Homens que acham que podem dominar e mandar em outros homens. Querido, com a gente não é assim. Nós somos os que servimos. Nós não somos dominadores. A única coisa que a Bíblia diz: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra, e domine sobre as obras das trevas, destrua as obras das trevas pelo poder do nome de Jesus que há sobre a sua vida. Mas a Bíblia não coloca em lugar nenhum que você deve dominar sobre os seus irmãos. A Bíblia ensina que nós devemos servir uns aos outros. Se você puder fazer algo profético nesta manhã, olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu estou aqui. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu estou aqui para servir você, para abençoar a sua vida.
A avareza. O avarento é rapidamente visto. É aquele que sempre come, mas sempre está com a mão no bolso, porque ele não quer tirar nada dali. A avareza é pecado, irmãos. Porque a Bíblia diz que quem prospera é o generoso, não o avarento. Agressões físicas. Deixa eu te dizer algo. Se você está sofrendo agressão, ou se você está sendo agredido na sua casa, venha até aqui para conversar conosco, porque isso não é para você. Eu descobri que existe uma maneira de resolver o caráter do agressor: mandar ele dormir uns dias lá em Piraquara. Lembre-se de uma coisa: se você agride o seu esposo ou a sua esposa, você agride o próprio Senhor Jesus, porque você é a noiva de Cristo. Estes erros, eles são claramente percebidos por quem comete ou por quem recebe. Ou seja, pela pessoa que os cometeu, é bem claramente percebido. Eles se tornam evidentes e o homem e mulher entende que necessita de arrependimento e perdão, e se ainda não entendeu, em nome de Jesus, que isso se torne claro na sua vida. Entende que desonrou a Deus em primeiro lugar e que fez mal a si próprio. Quando estamos na mata, os maiores animais são claramente vistos, porém os menores você precisa prestar mais atenção, porque eles se escondem no meio dos arbustos e da vegetação rasteira. Caso você esteja caminhando e veja um urso, rapidamente você procurará refúgio. Não é verdade? Mas uma ratazana dificilmente será percebida, porque o que é grande se torna claramente visível, mas aquilo que é pequeno necessita prestar atenção. Quando uma raposa vermelha atinge a sua vida adulta, ela tem em média 40 centímetros de altura e 90 de comprimento. Tanto a sua coloração quanto o seu porte tornam-se visíveis aos olhos. Porém, uma raposinha que atinge a vida, que já está na adolescência, juventude, quase na vida adulta, ela chega à vida adulta com 7 meses. Agora imagine uma com 7 semanas. Quem sabe ali com seus 15 centímetros de altura e 35 de comprimento, ela é em escala minimamente visível. E como as adultas, ela já possui dentição e os atributos das demais. Ou seja, já pode começar a caçar e se alimentar com as demais. Agora imagine comigo, se as raposas maiores visíveis podem causar destruição aos frutos e plantas, as menores seguem o mesmo padrão, porém bem menos percebidas. As raposinhas representam os pequenos pecados, que muitas vezes não são percebidos, mas que vão minando a árvore, tirando a sua força e adoecendo, aniquilando os seus frutos. A Bíblia fala em Gálatas 5, que você e eu podemos apresentar 2 tipos de frutos. O fruto do Espírito, que é o resultado gerado pela presença e agir do Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito não é gerado por você, é gerado pelo Espírito Santo na sua vida. Só que também existe o fruto da carne, que é o resultado adoecido pela presença do pecado em nós. O fruto será resultado do que nutre a minha vida, espírito ou carne. E quais são estas raposinhas, pecados, que são um pouco menores, despercebidos e que podem afetar tanto a produção de frutos quanto a saúde da árvore? Quero dizer 5 delas. Mentira. Algumas pessoas se acostumam tanto com a mentira que acreditam ser uma verdade.
A mentira tira sua força e muitas vezes torna-se algo natural. Ela pode ser usada para adquirir algo com maior facilidade, para se desfazer de algo, para manter uma aparência, para denegrir a imagem de uma pessoa, entre tantas outras situações. Muitos se acostumam tanto com as mentiras que as relatam como uma verdade. Vamos pegar um exemplo. Você tem um carro e você sabe que o motor está a ponto de explodir, literalmente. E aí o Eliseu chega para mim e diz: Hernando, quero comprar teu carro. Eliseu, motor 0 bala, 100%. Você vai pegar ele e vai rodar o resto da sua vida sem problemas. E ele sai do portão e para aqui na frente, na BR-376, porque o carro parou. Muitas pessoas não param para se arrepender das mentiras. Vai se tornando algo tão comum que ela se esquece que precisa de arrependimento. Querido, se você tem usado a sua boca para declarar aquilo que não é verdade, encontre nessa manhã no Senhor Jesus um lugar de arrependimento, porque a mentira está tirando a sua força e você às vezes não percebeu, mas frutos que você deveria estar apresentando estão adoecidos e morrendo. Qual outra raposinha? Ah não, Fernando, essa não é raposa. Fofoca. Ah, que palavra linda, fofoca. Não é alguém gago dizendo foca, fofoca, não, é fofoca mesmo. Fofoca é uma das raposinhas que mais trabalham para entrar e permanecer na igreja. Ela gosta de encontrar um cantinho aí do seu lado. E sabe do que? Se você deixa ela entrar, ela vai querer fazer morada aí do seu ladinho. Tais raposinhas se alimentam de árvores saudáveis, mas também procuram aquelas que estão adoecidas por várias situações, mágoas, frustrações, temores. A fofoca tem tanta força, porque muitos ouvintes se tornam excelentes reprodutores da mensagem. Sempre procuram diminuir alguém para se autopromover. Ô Vladimir, o Fernando está usando sapato marrom. Por que será que ele está usando sapato marrom? Ah, certeza que ele estragou o preto. Wilson, o Fernando está careca. Por que, Wilson? Deve ter usado aquele produto da propaganda que não deu certo. E pequenas coisinhas vão tomando espaço no seu coração. Não são as grandes coisas, mas as pequenas coisinhas que vão tomando espaço. As raposas só viram adultas porque a gente deixa as raposinhas se alimentarem. Brigas com o cônjuge. Quantas vezes você levantou a voz com o seu esposo e a sua esposa e depois se arrependeu? Quanto tempo chorou em seu quarto por ter tratado o seu cônjuge, o seu esposo e a sua esposa com desrespeito? Tem muito casado que esqueceu de chorar e se arrepender pela forma que trata o seu esposo e sua esposa. Quantas vezes você dormiu no sofá pensando, amanhã eu resolvo, e literalmente foi dormir com as rãs, porque podia ter resolvido no dia e resolveu deixar para o outro. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O 26 e o 27 andam juntos de Efésios 4.
Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Querido, não permita que uma raposinha se torne um lobo-guará na sua casa. O relato bíblico diz: irai-vos, mas não pequeis. Ire-se contra o pecado, o erro, as trevas, e não contra a sua família. Mas uma vez que você irou-se contra alguém, resolva antes do sol se pôr, e não permita-se viver na escravidão da mágoa. Guarde o que eu vou dizer: o dia da ira deve ser o dia da reconciliação. Diga comigo: o dia da ira deve ser o dia da reconciliação. Eu não sei porquê, mas eu estou com a impressão que alguns casais saíram de casa hoje brigados para virem ao culto. Antes de voltar para casa, arrependa-se e conserte isso, por gentileza. Dar lugar ao diabo pode representar a contínua prática de acusações contra a pessoa em questão, ou permitir que o diabo crie divisões, contendas e distanciamento para com os irmãos, pessoas e família. Muitos casamentos estão acabando, não porque grandes pecados foram expostos, mas porque pequenos erros se tornam comuns e não foram corrigidos. Homens e mulheres estão permitindo que suas famílias se desfaçam pelo orgulho e falta de perdão. Outra raposinha: filhos, o desrespeito para com os pais. Juniores, adolescentes, jovens, adultos que moram com seus pais, ou vivem ou se relacionam com seus pais. Quem lhes deu o direito de gritar, desonrar ou combater os seus pais? No tempo que nós vivemos, tem um monte de youtuber inspirado no inferno, que tem a língua com cheiro de enxofre, tentando ensinar os jovens a como tratar os pais. Chega! Você deve ser inspirado pela santa e eterna palavra de Deus, para honrar os seus pais e cuidar deles. Você sabia que a Bíblia diz que aquele que desonra os seus pais morre cedo? A Bíblia diz assim: honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Quer morrer cedo? É só desonrar os seus pais. Quer partir para a eternidade rápido? É só desonrar o seu pai e a sua mãe. Agora, se você quer viver muito, honre o seu pai e a sua mãe. Se você quer ter uma longa vida sobre a terra, honre os seus pais, ame os seus pais. Qual foi a última vez que você pediu perdão para os seus pais quando você gritou por um deles? Quando foi a última vez que você deixou de comprar algo para você e resolveu honrar os seus pais? Você já retornou do seu quarto, após um momento de raiva e desrespeito, até seus pais para pedir perdão e se arrepender da sua prática? Quantas famílias que vemos no dia a dia que não têm comunhão, por pequenas situações que não foram resolvidas, e se tornaram um abismo da comunhão? Uma outra raposinha, a preguiça. Este parece ser um dos que mais procuram espaço na igreja. A preguiça e a fofoca, eu acho que andam juntas, devem ser parceiras de trabalho. Vemos muitos cristãos que em seus ambientes de trabalho jamais poderiam dizer como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Trabalha apenas quando o patrão está perto. Sabe aquele funcionário que se você encontrar ele é só chegar no bebedouro, que ele sempre está ali? Ou a porta do banheiro está sempre fechada porque ele está lá? Fazem seu trabalho relaxadamente, como alguém que esquece que terá de prestar contas.
sempre pensam da seguinte forma, e você vai saber o que eu estou dizendo: se eu não fizer, haverá quem faça. Se eu não fizer, o outro faz. Porém a Bíblia relata, em tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. A dedicação, o zelo, o cuidado e a excelência devem ser marcas daqueles que amam a Jesus e foram transformados em novas criaturas pela obra do Calvário. A dedicação, o zelo, o cuidado e a excelência devem ser marcas daqueles que amam a Jesus e foram transformados em novas criaturas pela obra do Calvário. A dedicação, o zelo, o cuidado e a excelência devem ser marcas daqueles que amam a Jesus e foram transformados em novas criaturas pela obra do Calvário. Poderíamos numerar muitos outros: orgulho, inveja, procrastinação, mas vamos parar por aqui. Mas fato é que os pecados e erros considerados menores, menos visíveis, podem corroer uma árvore e danificar ou acabar com a produção de seus frutos. E aqui eu acredito que a oração do salmista seja muito oportuna para nós. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Querido, permita-se ser sondado diuturnamente pelo Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Tenha em mente que é necessário lidar com as raposas sem se esquecer das raposinhas. Ambas estão à procura de frutos, árvores para se alimentarem, mas em Jesus temos a direção e a proteção para que tais coisas não nos alcancem. Eu oro para que o seu dia seja aberto ao convencimento do Espírito Santo, no que toca ao que deve ser deixado, resolvido e perdoado. Que as raposinhas que até hoje limitaram ou aniquilaram os frutos sejam retiradas da sua vinha e você produza frutos como aqueles que os espias trouxeram da terra, volumosos, saudáveis e que alimentam a muitos. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé para nós orarmos. Depois da oração nós temos a dedicação de criança e depois nós temos mais um cântico, encerrando o culto, um cântico de adoração a Deus. Se você tiver liberdade, feche seus olhos. Pai Celestial, nessa manhã eu expus a Tua palavra, e naquilo que eu fui limitado ao transmitir, por favor, Espírito Santo, traga clareza, ilumine o coração dos meus irmãos para a compreensão desse texto. Pai, que os meus irmãos e as minhas irmãs sejam caçadores de raposas e raposinhas que tanto tempo destruíram as vinhas, que elas sejam expulsas, retiradas, e a árvore produza frutos e bons frutos que permaneçam. Deus, eu declaro em nome de Jesus sobre a vida dos meus irmãos, que venha clareza nos seus corações daquilo que deve ser tratado, que um pedido de perdão seja liberado, que um perdão seja liberado, que um acerto seja efetivado, para que vivamos livres destes carnívoros, onívoros, que representam estes pecados que tanto afetaram muitas vidas, mas que nessa manhã eles sejam retirados e expulsos, para que cada um dos meus irmãos viva
e vivam uma vida abundante. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.